Estamos começando mais um Brabocast, um episódio que provavelmente eu, obviamente, não sei o número. Inclusive, hoje eu tô sem minha assistente, a gente tá na versão itinerante do Brabocast. Eu sempre falo, quando o convidado é especial, a gente tem que vir até ele, a gente veio em São Paulo para conversar com essa convidada. Tô bem curioso para saber a história dela, aprovada em concurso público, vocês gostam aqui e, principalmente, tem uma galera que fala, pô, mas eu não sou tão novinho para começar. E ela foi aprovada, tomou posse aos 51 anos e tem uma história muito marcante, muito massa, vocês vão conhecer. Então, hoje eu tenho aqui a escrevente técnica judiciária, Luciane Carnevale, é isso? Luciane Carnevale. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito bom receber você aqui. E eu já quero começar, obviamente, sabendo por que você decidiu estudar para concurso público. Então, a decisão veio por conta da idade, né? Olha que louco. Então. Ao contrário de que alguns falam, pô, eu tô velho pra começar. Não, foi justamente assim, eu sempre trabalhei na iniciativa privada, né? Sou uma profissional oriunda da área de recursos humanos e realmente chega uma hora que, a gente não serve mais para o mercado de trabalho. Sim. Isso existe, por mais que as empresas falem hoje da diversidade e tudo, não. Você na não prática... começa, exatamente. Você começa a ter que arranjar empregos com cargos menores, salários menores para continuar no mercado, né? E daí aquilo começa já a trabalhar no seu psicológico, o fato de, pô, e aí, será que eu não sou realmente, né, boa mais para fazer nada? Não é impossível isso. Então, assim, e meu marido em casa sempre falava, ó, você tem que fazer concurso público. Eu tenho um filho de 25 anos que também é concursado e a gente falava com ele, vai estudar. Então, assim, foi essa decisão, assim, num momento de desemprego veio a oportunidade de ter um concurso aberto, vamos estudar. Então foi uma necessidade em função mesmo da carreira profissional que, a partir de uma certa idade, começa a declinar. Isso é muito real. Aí parece que mas infelizmente... É como se a gente tivesse um prazo de validade ali, entendeu? É terrível, né? É muito ruim. E até os processos de seleção, né? Fazer processo de seleção... um pouquinho mais velho e tal, você vê só uma meninada, você já se sente mal, né? Parece que, enfim, é tenso, né? E hoje em dia também os processos estão muito automatizados. Você praticamente não tem mais aquela coisa... Eu sempre trabalhei com RH, com recrutamento e seleção. Sim. Você não tem mais aquela coisa de contato com a selecionadora. Hoje você faz tudo via aplicativo. No final, se você passou em todos os crivos lá... Então, assim, de repente, se ele colocou um crivo de idade, você já não vai adiante. Você nem entra. Você nem é pré-qualificado. A pessoa nem sabe se é competente ou não. Exatamente. Você não tem oportunidade de ter aquela troca, entendeu? É muito difícil. E quem faz seleção, você sempre está buscando critérios para filtrar. Porque, recebi muitas... Algumas vagas, você tem muitas variedade de concurso, você começa a criar filtro. Aí, quero homem, quero mulher. Então, eu tô buscando um homem. Você já tá fora. Exatamente. Tô buscando alguém com 30 anos. Você já tá fora também, enfim. É aquela coisa, deu a resposta errada, saiu do processo. Já foi, você não teve nem a oportunidade. Isso é muito complicado. E eu vi isso também muito. Inclusive foi o motivo que fez eu começar a estudar para o concurso. Não foi comigo exatamente, eu ainda não tava, ainda era novo, mas eu vi uma pessoa que passou por um processo desse, um cara, eu que estava entrevistando, inclusive, era um processo de seleção, e ele estava buscando recolocação profissional num cargo que pagava 20% do que ele ganhava nos outros trabalhos. Eu peguei o histórico do trabalho dele, tinha o salário, e era assim... E ele falou, cara, eu não consigo arrumar um emprego. Se você não arrumar esse emprego aí... Então, tipo assim, aí eu vi aquilo, caramba, passou um filme na minha cabeça. Ele tinha 48 anos. E aí eu falei, caramba, chegar no final e ter que baixar o padrão de vida e ter que se adequar... descer na escada de trabalho também, né? De ter que pegar um cargo mais baixo, que é o que você falou. É complicado. E a gente agora, com esse negócio da aposentadoria ter ficado mais distante ainda, você tem que se manter no mercado. Você tem que se manter no mercado. Por mais tempo. E aí, beleza. Você teve um desemprego e aí decidiu estudar. Aí eu comecei a estudar, eu acho que foi em 2015, tinha um concurso aberto do TCM, né? Do Tribunal de Contas. Foi uma FGV, assim, de primeira. E eu entrei num curso... Porque, assim, era a primeira vez que eu estava tendo contato com isso e eu achei, na época não tinha nada de pandemia, ainda tinha muito aquela coisa do foco do curso presencial. Sim. Eu entrei no curso porque eu precisava daquele direcionamento. Presencial. É muito bom o curso presencial. Não, eu adoro, é muito bom. Eu não falo mal de jeito nenhum, porque eu acho que tem o lado ruim da deslocamento e tal, às vezes a turma não tá todo mundo no mesmo nível, e o professor não pode acelerar porque tem gente que tá devagar e também não... Enfim...
Mas é muito bom ter aula presencial, um compromisso para pegar a primeira base, né? E a gente que não tem a base, assim, você precisa ter um direcionamento. Como é que eu vou estudar, né? Para onde eu vou? De onde começa? Então, eu fiz o curso, aí fiz a prova, e nessa prova, assim, raciocínio lógico, nem cheguei perto de entender o que era aquela tabela verdade. Eu só fui aprender... Chegou perto, não é que não acertou, não cheguei perto de entender. Nem cheguei perto. Eu olhava aquilo ali, para mim, aquilo era... Mas o raciocínio lógico depois virou, assim, meu primeiro amor no concurso de 2018. Mas aí eu conto depois. Mas o direito eu fui muito bem. Apesar de não ter experiência, eram 40 questões de direito, eu acertei 36, alguma coisa assim. Eu falei, nossa, olha, isso não é tão difícil assim, eu pensei, né? Vou investir. Aí, eu não me lembro se eu cheguei a me classificar, mas não foi nada. Aí logo, enquanto eu estava estudando nesse curso, abriu o MP, que é o oficial de promotoria que está em vigor aí até hoje, né? Acho que tem 8 anos já, e já de tanta que teve suspensão por conta da pandemia. Ele foi prorrogando, ele é 2+2, ele já virou 10 quase. Exatamente. Aí eu acho que vai até outubro desse ano. Sim. Aí já mudei para a VUNESP. Aí já foi aquela outra... Falei, nossa, a VUNESP não é uma prova difícil. Eu penso português, assim, eu tinha muita facilidade com português, achei português fácil, né? Aí me classifiquei, né? Fui para a prova de digitação. E tô aí na lista até hoje, no né? MP, lá naquele concurso de 2015. Foi 2015 aí 2015, também. Foi 2015. E eu me classifiquei também, tô lá na lista aí, mas é um concurso que demora um pouco mais para chamar, né? O número não é igual ao TJ, que chama assim de... até que chamou bastante gente pela lista, mas ele tem... A carreira é menor do que a de escrevente, né? A carreira de escrevente tem mais cargos, né? Exatamente. Tem um volume maior. E assim, quais foram... Porque assim... Beleza, a carreira profissional não tinha deslanchado, tava em declínio, na verdade. Pode ter que se deslanchou, mas no momento tava em declínio. No momento... E aí você falou, vou estudar para concurso público. O que as pessoas próximas diziam? Porque você tinha lá mais de 40 anos, e aí, vai estudar para concurso público. Como é que foi? Então, em casa eu tinha total apoio, porque, como eu te falei, né, meu marido sempre incentivou, sempre falou, estuda, porque a iniciativa privada tá falida, você não vai conseguir, entendeu? Aquela coisa assim, de dar força mesmo para estudar. Mas assim, eu sentia em volta uma descredibilidade das pessoas com relação ao concurso público. Assim, achando que era achando assim, exatamente, eu ouvi muito isso. E para que estudar isso aí? Só entra quem tem carta marcada. QI, lá, alguém exatamente. Que lá dentro. E aquilo até curtiu um pouco assim na minha cabeça. Também. Eu ouvi assim as pessoas falando, não, isso aí você tem que conhecer o juiz, entendeu? Você tem que conhecer a pessoa lá dentro, que esse concurso é só fachada, e não sei o que. Eu ouvi muito isso. Só para advogado, por exemplo, muito. Alguns, né? Mas você não é advogado, como é que você vai trabalhar lá? Às vezes a pessoa nem sabia. Foi no TJ, quando eu comecei a estudar pro TJ, que eu acompanhava o grupo do TJ no Facebook, eu acompanhava aquela vigília. E eu falo assim, gente, o negócio acontece, as pessoas estão sendo nomeadas. Entendeu? Então, assim, aí foi... Precisa, às vezes, procurar essa informação para crer, né? Sim, exatamente. A gente também vem com essa... eu vi, assim, pessoas como eu, estão ali num grupo de Facebook, é impossível essas pessoas estarem mentindo. E eu via lá o pessoal falando, fui nomear. E foi na época do Dimas, né? Que o pessoal falava que era o Dimas Vida Louca, que nomeava, zerava a lista toda. Total. Então, todo dia tinha nomeação, e todo dia aquele pessoal vibrando no grupo. Aquilo foi me enchendo de confiança também. Paulo Dimas, né? Foi um desembargador que chegou, zerava todas as listas. Mas o outro também teve um muito bom, que agora eu não vou lembrar o nome dele, que a gente adorava ele, foi o melhor presidente que teve, enfim. Depois eu vou tentar lembrar o nome do doutor. E aí você começou a ver, mas eu falo assim, a família próxima, ok. Sim. Mas sei lá, você tem irmãos? Não, assim, eu tenho, mas eu não tive nenhum... Não tive, assim, minha mãe me apoiava, entendeu? Meu pai é falecido, mas assim, eu moro aqui em São Paulo, a minha família se resume mesmo a eu, minha filha, meu filho e meu marido, entendeu? Entendi. Mas então, assim, eu também não era muito de ficar... divulgando assim, né? Que estava estudando e tudo. Fazia lá meu trabalho e meio que em silêncio, assim, né? Depois... E tinha a desconfiança pessoal sua, interna, de que será que eu consigo? Você tinha essa no começo? O medo que você fala? É o medo de não passar? Será que nessa idade que eu tô, essa dificuldade? Não, ainda mais que assim, eu precisava da renda, vamos dizer assim, né? Eu estava sem trabalhar, então teoricamente só a renda entrava só de um lado, do marido. Então de repente, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu não tô trabalhando, eu tô estudando, tem que dar certo. Ao mesmo tempo que dava medo, ele impulsionava, entendeu? Porque assim, é como se fosse assim, gente, é a minha única...
chance é isso aqui. Se não der certo, eu vou ter que voltar pro mercado, entendeu? E vou ter que passar de novo essas humilhações de receber e-mail dizendo que muito obrigado pelo seu perfil, nós agradecemos a sua participação, entendeu? Então, assim, isso por um lado te assusta, mas também te motiva. Total. Entendeu? Te motiva a querer continuar. Porque é mais que... Você falou, o motivo por eu ter começado quase que foi esse, né? Exatamente. Então, era uma motivação, mas no dia a dia, a gente no começo, né? A gente vem cheio de bloqueios, né? Sim. Igual você falou, é só... É carta marcada, ou é só gênio que passa. Exatamente. Só quem é formado em Direito. Quem é formado em Direito. E aí você olha pra sua história e fala, pô, você era bom aluno na escola? Então, nunca fui assim, excelente, top, entendeu? Mas era ok. E a sua formação é RH? Eu sou formado em Pedagogia. Pedagogia. Aí fiz pós-graduação em RH e na iniciativa privada eu sempre trabalhei com recursos humanos. Legal. Então, assim, aí tanto que quando eu acabei de fazer o MP, eu vi que eu fiquei lá na lista, tudo, eu arranjei um emprego na iniciativa privada. Porque já não dá pra ficar entendeu? Assim, apareceu a oportunidade, eu fui lá fazer o meu, entendeu? Fiz o meu trabalho e tudo. Aí, num outro desemprego que teve, apareceu o TJ da capital em 2017, né? 2017 foi. Aí, nesse momento, meu filho, ele estava fazendo direito já, era estagiário num escritório na área trabalhista, e ele quis fazer o concurso. Essa história é sensacional. Porque assim, meu marido sempre falava com ele, Pedro, vai fazer o concurso, Pedro, vai fazer o concurso. Só que assim, isso aí tem que ser uma vontade da pessoa, né? E eu falava assim, vamos esperar que vai ter o momento dele. Ele quis estagiar, ele foi lá e estagiou. Aí ele começou a ver que advogado não ganhava tanto assim, né? E não sei o que. Aí ele falou assim, eu quero fazer o concurso. Aí eu estava desempregada, aí eu falei assim, eu vou fazer com você. Entendeu? Aí nós dois fomos fazer. Eu me lembro que a gente estudava num curso, a gente ia à noite, né? Fazia eu e ele, presencial, todo sábado tinha simulado. E ali... Caramba, mãe e filho indo pra aula. Pra aula, a gente foi junto. Quem tava estudando ficava tentando entender a relação de vocês dois, falando, mas esses dois aí... Então, a gente estudava junto, e ele me ajudou bastante com o conhecimento que ele já tinha da faculdade. Então, a gente ia pro curso de noite, eu estava sem trabalhar, né? Ele também saiu do estágio para se dedicar pro estudo. E a gente ficava estudando, trocando em casa, eu e ele, entendeu? Que legal. Foi bem legal esse período. Aí a gente fez a prova, ele passou, né? Ele tirou 86 pontos, se não me engano, 87, eu acho. E eu fiquei de fora, né? Aí tem aquele momento, né, do luto. Mas eu procurei transformar o momento do luto na alegria de esperar dele, né? Sim. Fui ser mãe ali daquele momento, Total. né? Aí ele demorou também para passar, porque foi aquela época do TJ que tinha aquele problema de custo, né? E toda hora era aquele Fundeb, total, né? E suspendia limite as nomeações. De gasto, tá no limite de gastos, exatamente. Aí mudou o cálculo do Fundeb. Aí mas ele conseguiu, ele foi nomeado, eu acho que na última chamada de 2019. Porque lembra que teve um negócio de uma prorrogação que questionaram se a prorrogação ia ser válida ou não, que passou dos 2 anos. Sim. Então, ele foi bem ali em dezembro. Aí pronto, aí a gente viveu aquele momento da felicidade dele ser nomeado. Ele já conseguiu entrar no 2º grau. Ele conseguiu já trabalhar com... Na verdade, o desembargador que ele trabalha hoje era um juiz auxiliar, né? Isso, e depois de uns 3 anos, eu acho, ele... Excelente, ganha bem mais. Sim, só que ele é da área criminal, né? Aí, ele é do crime. Ele é do crime. Aí eu fiquei nessa... Aí logo... Eu acho que isso foi mais ou menos em setembro, outubro. Aí quando chegou no dezembro, eu me lembro que a gente já estava se preparando para as férias, saiu a publicação do edital do interior. E eu falei assim, eu fui bem na prova, eu tirei 81 pontos, né? Eu falei assim, eu não vou perder isso que eu conquistei até agora, né? Então a gente tem aquele momentinho... O corte naquela época foi 84? Foi 83. 83. Foi 83 a nota de corte. Aí eu falei assim... Passou aquela coisa, né, de você... Porque às vezes eu vejo o pessoal... Acho que até saiu no seu grupo lá, no Instagram, alguém falando um negócio do luto, depois que você fica fora por um ponto, né? Tem um luto. Tem esse momento, mas é aquela coisa, ou você se entrega ou você começa de novo. É um ponto, você fala assim, pô, foda, quase passei. Sim. Mas também você pensa, opa, eu quase passei. Exatamente. É a mesma conversa, mas é um copo meio cheio, meio vazio. Porque, tipo assim, pô, quanto de gente que queria estar ficando por um ponto? Exatamente. Porque se você tá ficando por um ponto, é que você tá quase na hora de passar, né? No seu caso, nesse aí foram 2 pontos, mas enfim, tava ali. E assim, você vê depois que você corrige a prova que você errou coisa que você não... Você teria condição de acertar. Tinha condição de acertar. Você marcou questão errada, entendeu? Você ficou entre A e a B, a resposta era B, você escolheu a A. Então você tava dentro não foi aquela prova que errei tudo, fui muito mal. Não foi assim, né? Total. Aí veio o interior, aí eu estudei pro interior de novo. Aí no interior, eu já comecei, como eu já tinha a base da capital, eu me foquei na parte das questões.
né? Porque o conteúdo eu já tinha. Aí foi aí que eu comecei a estudar mais online, assim, né? Eu ia atrás do professor que eu gostava, do professor que eu tinha mais facilidade de aprender. E foi no concurso da Capital que eu aprendi o bendito do raciocínio lógico lá. Tanto que eu fechei a prova de raciocínio lógico. Raciocínio lógico. A matéria de raciocínio lógico, eu lembro no começo eu tive dificuldade, que eu não tinha tido na escola. Mas depois que você pega o jeito, você não erra mais. É um clique. É um clique. Exatamente. Você não erra mais. Não erra mais. Nem que você fizer força. Eu tava até falando com a minha nora, que ela tá estudando agora. Ela vai fazer a prova do Tribunal de Justiça Militar, né? Aí, ela que é minha aluna, que você falou? Ela tá fazendo o curso com você também. Ah, legal. Aí eu falei pra ela, é questão de, sabe, vai dar uma hora que vai dar um clique, você vai ver que foi assim, assistir um vídeo, foi exatamente assim. Entendeu? De um professor assim, que eu achei no YouTube, aleatório, e eu falei, olha só, é assim, é assim que funciona. Não, comigo foi assim, no começo eu tinha muita dificuldade de entender raciocínio lógico. Diferente de matemática, que você briga com ela meio que a vida inteira, o raciocínio lógico, uma hora ele cai a ficha, né? Exatamente. Ele é diferente de matemática, ele cai a ficha. É diferente. Aí eu fiz a prova, aí eu consegui subir dos 81 para 87, para a prova do interior. Então, assim, o raciocínio lógico eu melhorei bastante. Informática eu também fui muito bem, entendeu? Aí fiquei foi 86 a nota de corte de Santos. Aí eu fiquei... Santos é super alta a nota, né? Aí eu fiquei... Nesse ano foi muito alto. Acho que a mais alta foi São José dos Campos, que foi 87. Mas ano... Santos estava lá, na segunda nota mais alta. Ainda você pegou uma... Então. Aí eu passei, foi bem assim, né? Foi bem na... Mas aí eu fiquei, tipo, no 47º, minha posição na lista. Tinham, acho que 90 pessoas que ficaram na... era isso. No final, era isso. Aí foi todo mundo nomeado. Aí passou, só que aí veio a pandemia, né? Aí, nesse meio tempo... chamar quando? Assim, nada. Não chamou, né? teve uma época que travou. Chamaram 100, acho que num ano. Teve um ano que chamaram 100, que é ridículo pro TJ. Assim, foi. Tanto que quando começou a chamar de novo, teve muita gente que não tomou posse, né? Porque a vida tinha tocado. A minha lista, foram 3 anos depois. A minha lista, praticamente, assim, eu saía a nomeação, aí a pessoa já entrava no grupo e falava assim, gente, eu não vou assumir. Porque eu casei, porque eu tô grávida, entendeu? A vida mudou muito. A vida mudou muito, 3 anos, né? Aí o TJ começou a mandar e-mail, assim, tipo faltando uns 6 meses antes, assim... você tem interesse, entendeu? Aí você realmente ainda quer, quase que falando assim, tem certeza que você vai assumir? Vai assumir, porque se a gente chamar, a gente não vai... Exatamente. Porque aí eles chamam um pouquinho a mais, né? Às vezes, aí porque sabe que é uma galera... Quando eu comecei a receber esse e-mail, eu tava trabalhando de novo, tive que arranjar um emprego, né? Aí tava trabalhando, mas aí eu resolvi sair, eu falei, eu vou sair porque eu vou me preparar, porque isso vai dar certo, né? Voltei a ter esperança de novo. Aí, quando foi em setembro, né? Foi em setembro de 2021, eu fui nomeada, né? Numa madrugada. Você tava na vigília lá? Vigília, Aí eu tava, aí saiu lá. Tipo assim, eu tinha recebido um e-mail 2 dias antes do RH lá do TJ. Aí, 2 dias depois, saiu a minha nomeação. Aí, nossa, é como assim, a vida da gente muda da noite pro dia, literalmente, né? E pra quem você contou? Porque tava só você acordado ou tinha mais? Então, na verdade, foi mais ou menos assim, foi até engraçado. Eu tava assim, ainda já naquele processo de dormir. Quase dormir. E tudo. Aí, não sei o que aconteceu, eu tive que levantar, acordar. Quando eu acordei, eu fui olhar no celular, tava cheio de mensagem. Aí, quando eu entrei no grupo que a gente tinha de todo mundo que fez o concurso em Santos. Aí tava lá, saiu sua nomeação. Aí pronto, a casa inteira acordou. Liguei pra minha mãe, que minha mãe mora em outro estado. Aí falei, mãe, saiu a minha nomeação. Aí eu fui ler, aí fui procurar onde é que tinha saído. Aí falei, Praia Grande, nunca tinha ido em Praia Grande. Não sabia o que era Praia Grande, assim, sabia. Eu falei assim, porque a gente se cadastra para Santos, né? E escolhe lá as opções. Sim, que aí Aí eu coloquei Praia Grande, que eu falei, já que eu vou ter que morar na praia... Né? A mesma circunscrição judiciária. Exatamente, da 7ª. Aí saiu a nomeação e pronto. Aí já no dia seguinte, nem dormi, né, naquele dia, né? Não dorme. Aí comecei a... Aí mandei mensagem. Mandei até mensagem pro Douglas, que é muito meu amigo, né? Professor Douglas, professor lá bravo hoje. Mandei mensagem pra Juliana também, que é muito minha amiga. Juliana Pereira também, assim, apaixonada. Manda um abraço pra eles, professor Douglas, professor Juliana Pereira. Gente assim que eu levo na vida, assim, que a gente acaba se apegando, é a coisa boa do concurso. Entendeu? Pessoas que você traz pra sua vida. O professor Douglas é um fofo, eu estudei com ele. Já falei pra ele, o dia que eu conversei com ele, que aí hoje a gente tem o privilégio de ter ele dando aula lá na escola. É verdade. E eu falei, é muito louco, porque eu estudei com ele. E aí o irmão do Douglas é amigo de faculdade do meu filho, o Vitor, né? Ah, é? Eles estudaram juntos, se formaram juntos na faculdade. E foi através... O Douglas deve ter uns 120 anos. Eu acho que é por aí. Porque assim, o Douglas deu aula pra mim e ele parece ser mais novo, ele parece ser muito novo.
Douglas, depois a gente vai fazer um exame para descobrir a sua idade. É verdade, é real, né? A idade real, porque não é possível. Deu aula para mim, eu estudei em 2012 e ele já dava aula pro TJ já há um tempo. Então, assim, começou a dar aula menino, não é possível. Quando meu filho começou na faculdade, ele falou, mãe, o meu amigo, o irmão dele... é dono de um curso, ele falava que era dono do curso. Né? Aí eu falei, eu comecei a assistir as aulas dele. Aí eu falei, nossa, mas essa matéria é muito difícil, né? Mas a matéria é tão difícil, mas com ele consegue ficar... Fica mais fácil. Fica fácil. Ele coloca a gente lá dentro, né? É muito exatamente. louco. E é uma matéria que também não é que você falou, ó, no primeiro concurso que você fez, você foi bem em direito. E eu costumo falar, e aí eu quero até a sua opinião, direito não é um problema. Não. Mesmo que você não seja da área de direito, nesse perfil de concurso, é mais fácil aprender direito do que aprender as outras matérias. Aprender matemática, informática, direito. Leitura, né? Lei seca. Lei seca. Aí tem questões, você começa a ficar mais atento com os detalhes da lei e tal. Acaba ajudando. E a VUNESP tem esse histórico de estar sempre repetindo, né? Não literal. Eu sei que agora o curso deu uma subida de nível e as provas foi, essa última prova subiu bem. Tanto que a nota de corte baixou. Exatamente. Mas eu acho bom, tá? Eu vou te contar por quê. Quando é aquele concurso que você tem que quase gabaritar, é o que você falou, às vezes você tá entre duas e tal, pô, é muito doloroso. Ali, baixa um pouquinho a nota. Quem sabe mais acaba passando. Sim. Agora, nesse detalhezinho, você tem que estar num dia muito inspirado para fazer uma nota acima de 90, assim, né? Então, eu gosto mais desse modelo um pouquinho mais difícil a prova. Porque vai selecionar a galera e você pode errar algumas. Sim. Te dá direito de errar algumas. Né? Te dá um luxo de errar algumas. A nota de corte nesse último concurso foi 78 para capital. Considerando que a gente teve um concurso só para capital. Por quê? Porque o outro foi o unificado, né, no estado inteiro. Então a galera que é do interior fez pro interior. Então a concorrência meio que baixou. Então a nota de corte agora tendenciaria a subir bastante. Mas como concursal do nada. E, além disso, a gente teve um peso maior, uma dificuldade maior, a prova também tá maior, a quantidade de... Eu contei a quantidade de palavras. Também, né? Eu contei porque eu falei, pode ser uma percepção. Aí a gente coloca num programinha, conta a quantidade, aumentou da prova de 2018, por exemplo, aumentou 12% a quantidade de conteúdo para ler, para fazer as questões. Ou seja, 12% a mais e o tempo não mudou. Então ficou menos tempo mesmo para executar a prova. Então isso tudo influenciou para a nota baixar, mas eu fiquei feliz assim com essa redução. Eu não gostava quando estava indo para aquele caminho de gabaritar, como estava chegando, não. Teve gente que fechou a prova, sem questões. A menina tinha errado, acho que uma ou duas, e as duas foram anuladas e ela fechou a prova. Assim, depois da prova da capital, eu vi, a maioria das reclamações, né, entre aspas, era justamente os enunciados muito extensos, né? Muito longos. Muito cansativa a prova. Cansativa, E no fim do dia, você tem que ler muito mais coisa, e para tomar a decisão, você vai ficando mais cansado, e aí os enunciados maiores, as questões de matemáticas mais complicadas, e aí você perde muito tempo, enfim. Dependendo da escolha que você faça por onde seguir, né? Você não consegue nem dar conta, assim. O tempo é um fator determinante hoje na prova do TJ. Com 100 questões, é determinante. Muitas provas são assim, mas no TJ você precisa ser muito estratégico agora, porque ele tem matérias de exatas que tomam muito tempo. Sim. Você tem isso em algumas outras carreiras? Tem, mas às vezes não tem tantas questões de exatas. E, por exemplo, questões de matemática, fazer 6 questões de matemática, dependendo... Pelo menos, eu fazia uma treta naquelas questões ali que eu perdi um tempo. Matemática, eu acho que acertei 3, assim, porque é muito conteúdo, são 6 questões, aí eles acabam botando todo o conteúdo numa questão só. Você tem que fazer por proporção, você tem que fazer razão, né? Tem que fazer regra de sistema, regra de 3, vai entrando tudo. Exatamente. E aí fica muito demorado para fazer, enfim. E aí passou... Isso, fui nomeada, aí fui pra Praia Grande. Aí fui nomeada no cartório, na segunda vara civil da Praia Grande. Fui trabalhar na área do cumprimento, né? Fazia toda a parte do cumprimento do cartório. E depois de um ano que eu tava lá, o cartório, as 5 varas do cartório viraram o PJ, né? Que é aquela unidade de processamento judicial. E aí fica um cartório só para atender as 5, né? Mas durante o meu trabalho lá na Praia Grande, eu já comecei também a trabalhar com audiência. Então, assim, hoje eu fiz... Você trabalhou com o Antônio lá, o Antônio do tribunal? O Antônio... Não cheguei a trabalhar com ele. Eu acho que ele é da comarca da Praia Grande. Eu não sei. Eu fiz até uma live com o Douglas, com ele estava participando. Mas eu não sei. Eu não sei se ele é do litoral, mas eu acho que não é da Praia Grande, não. Acho que é São Vicente, eu não sei. Pode ser. Mas lá da Praia Grande... Depois eu vou te mostrar a foto dele, você fala, você pode ter visto ele nos corredores. Aí eu comecei, eu já
passei pela parte do cumprimento, aí fiz também audiência, eu fiquei tipo um escrevente de sala, assim, fazia audiência, né? E agora, depois que virou o PJ, eu acabei subindo para trabalhar no gabinete. Eu trabalhava no gabinete da Quinta Cível, fazia parte das medidas, né? Do Cisbajude, Renajude, Infojude, né? Entendi, dos bloqueios online. Dos bloqueios de bens nos sistemas do TJ, né? E tava super assim, foi um lugar assim, eu acho que eu trabalhar lá para mim foi um presente, assim, porque a gente ouve muito falar, né, porque o TJ, tem gente assim, mas eu dei muita sorte. O lugar que eu trabalho, eu só saí de lá mesmo por uma questão de logística, porque eu não posso morar na Praia Grande agora, entendeu? Porque meu marido ainda trabalha na iniciativa privada, minha filha mais nova está fazendo faculdade, então assim, eu estava indo só uma vez por semana para lá, presencial. Estava trabalhando em Roma. Eu morei um ano lá, porque no início... Primeiro ano é obrigatório, né? Morei lá e me apaixonei pelo lugar. As pessoas, assim, são gente que eu estou levando para minha vida, sair de lá aos prantos. Mas nesse momento eu fiz uma escolha de ficar aqui até resolver daqui a 5 anos, se for o caso. Eu volto, entendeu? Eu falei, guarda meu lugarzinho aí. Mas assim, para mim, em termos... Hoje eu vejo, apesar de eu estar só uma semana trabalhando nesse local novo, como foi importante, assim, eu começar lá no cartório, aprender como é que faz. Na prática no dia a dia. Na prática no dia a dia. Passei pela audiência. Exatamente. Não tem nada a ver com o concurso. De repente você chega ali no primeiro dia, você tá ali... Meu Deus, eu me lembro que eu falava assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho certificado digital, eu que vou assinar, vai aparecer o meu nome nessa certidão. Eu brincava que na hora que a gente fazia aqueles atos ordinatórios, você tem que falar intime-se, faça, é tudo assim no imperativo. Eu não posso pedir, por favor. Um negócio, nossa, louco, né? É muito engraçado, é muito engraçado. E você vai vencendo, né? Você vai vencendo, cada dia é um dia, né? E como que foi, assim, você estava trabalhando já na iniciativa privada e estava sentindo a carreira, enfim, ser menos aproveitada. Sim. Né? Você ser menos aproveitada nos trabalhos. E pelo que eu senti, parece que no serviço público, parece que você foi muito valorizada, né? Você foi pegando cargos, assim, porque, por exemplo, escrevente de sala é o cara vai nomear lá, então, tipo assim, teoricamente, alguém que o juiz gostou e que trabalhava bem, né? Normalmente é isso. Eu fiquei muito feliz, assim, pela trajetória que eu fiz, assim, vai fazer 2 anos agora em outubro, né, que eu fui nomeada, mas eu sinto, assim, que eu tive esse retorno, assim, sabe? A pessoa que trabalhava comigo, que era a minha chefe direto, assim, sempre valorizava e assim, o que eu acho muito legal dentro do TJ é a disponibilidade das pessoas. Eu não sei se eu dei sorte, entendeu? Mas assim, eu trabalhei com pessoas que me ajudavam assim. Comigo também. Não tem assim aquela coisa da iniciativa, essa pessoa tá entrando, vai pegar meu lugar. Não tem isso. Então assim, todo mundo parece que quer te ajudar, porque como quem diz assim, ó, graças a Deus que você veio, chegou mais um para ajudar a gente. Então existe isso, é isso, pelo menos no lugar que eu trabalhei é assim. Entendeu? Eu sei que a gente vê pessoas falando, porque tem um não sei o quê. Pode ser que seja um caso ou outro. Eu prefiro pensar que não, assim. Não, principalmente que vai saber da realidade da pessoa. Sim. Porque, tipo assim, tem gente que às vezes passa e, não passou dificuldade, nunca trabalhou em iniciativa privada. Aí o primeiro emprego dela, ela imaginava outra coisa. Sim. E a frustração é da expectativa errada dela. Trabalho é trabalho. Exatamente. Meio que assim, não é a coisa mais divertida do mundo, é coisa de adulto. Você vai lá e faz o que tem que ser feito. Né? Então, às vezes, eu acho que a pessoa idealiza muito, acha que, enfim, chega lá é rotina, né? Muito... Mas assim, eu sinto isso, essa receptividade, assim. Então, todo mundo te ensina e para. E olha que você pergunta. Isso é muito real. Nossa, pergunta. E às vezes você pergunta 2 vezes a mesma coisa e tá todo mundo sempre 10 vezes. Então, assim... E tem algumas coisas que é engraçado, não sei se aconteceu no seu cartório, era assim, tem que fazer uso capião. Que é o seu é vara cível, né? Era cível. Que é um inferno, disfarçado de processo. E aí você... fulano ali quer que manja. Aí tem alguém que você vai lá e fala, você tem que olhar isso. Sempre tem alguém de algum assunto que manja daquele... Na minha tem, né? Uma pessoa especialista em tudo que é uso capião é com ele. Jesus Cristo. Coitado dessa pessoa. E, porque é um negócio muito difícil citar um monte de gente por edital. Deus me livre. Tem que não só citar a quem mora no local, né, todo mundo que mora em volta. Aí tem que ter perito, Não, Deus me livre, não dá. Mas aí eu queria te perguntar, é muito diferente, além dessa questão, iniciativa privada e serviço público? Como é que você sentiu? Porque você trabalhou a vida toda na iniciativa privada. É muito diferente? Sim, eu acho que a diferença está principalmente nessa parte do relacionamento, que eu acho que hoje a iniciativa privada, você sempre fica com aquele medo, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô...
aquela coisa, será que seu colega de trabalho, ele tá rindo com você aqui porque ele gosta de você, ou porque ele tá por trás, ele tá querendo que você faça alguma coisa errada para puxar o tapete? Tem essa preocupação, né? Eu sentindo no serviço público, assim, tem muito trabalho. É mentira que ninguém trabalha. É mentira que funcionário público não faz nada. É papo furado. É muito trabalho. Você vê, a Savara que eu trabalhava antes de virar o PJ, ela tem muito processo. Tem, tipo, 8.000 processos na fila de petição inicial. Então, assim, é muito trabalho. Então, mas... Por isso que convoca tanto também, porque tem necessidade. Tem necessidade de pessoal. Tem. Aliás, é uma carência hoje. A galera que fala de concurso, que acha que, o serviço público tá inchado e tal. Eu não vou falar de todos os órgãos, que é uma coisa, mas no TJ tem um déficit de funcionário gigantesco hoje. Se fosse realmente nomear todo mundo que precisa, aí ia zerar todas as listas. E ainda faltaria gente, porque muitas comarcas perderam muita gente. O TJ tem um giro muito alto, né, de pessoas que aposentam, como a carreira é grande, pessoas que passam em outros concursos, isso também é muito comum. Enfim, e aí fica deficitário mesmo. Mas assim, a experiência que eu estou tendo lá nossa, se eu pudesse ter começado lá atrás, aí agora vem o arrependimento. Por que eu não fiz isso antes, né? Você não estudou lá atrás? Mas assim, tudo tem seu tempo, né? Eu acho que, mas quando eu vejo assim o pessoal falando, nossa, mas eu tenho 26 anos, eu tenho 25, tem gente que tem 18, hoje eu sou assim, começa, faz. Se você puder escolher, escolhe esse caminho. Entendeu? Eu tenho uma filha de 22, né? 21 anos que tá em casa e ela tá fazendo direito também. Então, assim, ela me vê, né? Ela tá vendo o irmão, mas eu tô dando o tempo dela, assim, mas já fica ciente que é só... Ela já tem aquela responsabilidade, assim, minha mãe é do TJ, meu irmão é do TJ. Aí ela já fica com aquela responsabilidade de eu vou ter que fazer concurso também, né? A chanção... então... Mas isso é muito louco, né? Quando surgiu essa decisão de você estudar para o concurso, estudou junto com seu filho e tal, olha o impacto disso na sua família, né? Sim. Ele passou, você passou... os dois passaram e assim, isso vai reverberar. Eu imagino que deva reverberar até mesmo... Até você falou que a sua agora nora, ele né? casou, meu filho casou no passado, aí minha nora tá estudando. Ela fez agora... Começou agora, né? Então fez o TJ de São Paulo, da capital, da grande São Paulo. Esse último. Agora vai fazer o do TJM. TJ Militar. Vai estudar pro interior, que eu falei que deve ser ano que vem, né? Ano que vem, Então, assim, mas eu acredito que seja justamente pelo exemplo que a gente... Agora, na família, depois que a gente passou e tudo, assim, a cunhada quer fazer, então, a irmã do meu marido, às vezes eu recebo amigas minhas que trabalhavam comigo na iniciativa privada, minha irmã quer fazer, pode dar uma dica? Entendeu? É muito legal isso. Muito legal. Porque a gente não tem noção do impacto. Porque o maior vamos dizer assim, motivador para eles é esse incentivo de ver que você passou, você conseguiu. E quando você vê alguém que é do seu meio, essa pessoa passou, isso impacta. Eu já entrevistei muita gente aqui no podcast que uma pessoa que passou mudou a trajetória da família inteira. Exatamente. Porque, enfim, a pessoa venceu pelo esforço, pelo trabalho, pelo estudo. Então, quem tá de baixo fala, caramba, minha mãe, com 50 anos, tomando posse num cargo de funcionária pública, num concurso e tal. É um negócio que pra ela vai ser impacto. Ela fala, eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Exatamente. E você ter, assim, muito próximo, né? Aquela coisa meio palpável, próximo, assim, né? Assim, existe isso. Olha só, ela tá ali. Ela é a prova viva de que se eu estudar e me focar, vai dar certo, entendeu? Isso eu acho muito legal. Na minha trajetória, eu brinco que quando eu comecei, na minha família não tinha ninguém nem com nível superior. Então, assim, era tudo mato. Não tinha mesmo uma referência. Só que uma pessoa que passou... que era esposa do dono da empresa que eu trabalhava. Foi a pessoa mais próxima que eu tive contato. E ela conversava muito comigo e ela me pedia pra entrar no Diário Oficial. Ela tinha passado primeiro, ela passou no Banco do Brasil e ela pedia pra eu entrar lá pra olhar. Então todos os dias eu chegava, era minha rotina, olhar pra ela. Ela, você olha pra mim e tal, porque eu acho que tava sem internet na casa dela, enfim, não lembro exatamente o que era, e eu fiquei nessa rotina. E aí depois de um tempo ela passou na Receita Federal. Olha. E o dia que ela passou na Receita Federal, ela passou primeiro pra analista e depois virou auditora. O dia que ela passou na Receita Federal, eu só pensava assim, essa mulher resolveu a vida dela. Essa mulher resolveu a vida dela, acabou. Tipo assim, não tem mais o risco de ficar desempregado, de ter que depender de marido. Não, ela controla a vida dela a partir de agora. E aquilo foi muito marcante pra mim. Foi das pessoas que eu vi próximas, assim, que acabou sendo incentivador.
E só pra você ter ideia, até o marido dela, que era o dono da empresa, estudava também para concurso. Então aquilo, eu falei, pô, se o cara que é dono da empresa está estudando para concurso, algo não está certo, né? E aí acabei falando, não, eu vou fazer. E aí, com essa de fazer entrevista, que foi essa que eu falei desse cara que tinha 48 anos lá e tal, e tava, enfim, a carreira declinando, eu falei, cara, não faz sentido. Eu não tenho uma herança para receber. Porque, enfim, é só eu e minha mãe, não nasci rico. Eu não tenho nem pai, né? Sou só eu e minha mãe. Não vai vir herança, não tem nada. Eu preciso ter alguma garantia. E aí o concurso surgiu como a única coisa. Hoje, eu vou ser bem sincero, eu acho até que não é a única coisa. Mas era uma coisa palpável. Sim. Que eu falava, se eu me esforçar e eu passar, é meu, acabou. E eu acho que essa é a sensação melhor do concurso, né? Exatamente. Depende de você, mas uma vez que você conquistou, é seu. Tanto assim, o pessoal fala, você não vai fazer outro concurso? Não, assim, eu no momento eu acho que eu ainda posso crescer dentro do TJ. Eu vou começar a estudar. Resolvi fazer faculdade. Vai fazer direito? Vou fazer direito. Eu caí nessa aí também. Dia 15 de agosto começam as aulas. Aí vou Jesus eu pra faculdade. Cristo, depois de 30 Luciane anos. Tá animada. eu tô animada, vou estudar. Bom exemplo pra galera, então, porque tem gente que acha que a vida acaba. Tem gente que parou de sonhar aos 40 anos. Isso é o que mais me preocupa. A pessoa, ela aceitar a realidade e aos 40 anos ou 50 anos falar, é isso aqui, é o que é. E não tem que ser. Então você é um exemplo, né, de alguém que continua buscando, né? Mas porque você tem aquela opção, eu tenho 50, então eu não vou fazer mais nada porque eu já tenho 50. Então, com relação ao TJ, por exemplo, eu tenho 50 anos, você vai fazer faculdade pra quê? Você já conseguiu? Mas eu posso eu posso trabalhar até os 75, se tudo der certo. Até os 75 dá tempo de eu me formar, dá tempo de eu virar assistente. Você tem que pensar assim, ou então você pensa assim, não, eu já tenho 50, já tô no TJ, vou ficar aqui, acabou. Acomoda. Vou acomodar, entendeu? Então, assim, é uma escolha. E outro dia eu vi aquele vídeo que você fez falando da idade, né? E você vê que eu comento ali justamente para provocar. E você vê, eu recebo muito retorno, entendeu? Eu recebo muito retorno de pessoas falando assim, nossa, obrigada, eu precisava ouvir isso. Entendeu? Era isso que faltava. Aí você fala, opa, tem gente que consegue. Exatamente. Tanto que até hoje eu recebo lá curtida do que eu falei, e assim, às vezes as pessoas, eu não sou uma pessoa que tem muitos seguidores, mas vira e mexe, chegam lá falando, eu vi seu depoimento, nossa, eu precisava ouvir aquilo. Era isso que precisava. Eu acho que vai abrir uma possibilidade muito grande de atingir essas pessoas, porque assim, ninguém tá falando aqui que é facinho, não. Mas se você fizer a sua parte, eu sempre falo, a minha questão não é se você consegue ou não passar. Porque eu tenho convicção que a pessoa, depois dos 40, 50 anos, consegue passar. Claro. A minha questão é principalmente essa da pessoa que parou de sonhar e que se acomodou com a vida, enfim, vai viver 80, 90 anos, quiçá. Cada dia a expectativa cresce mais, a expectativa de vida, e vai ficar frustrado, infeliz e vai perder o brilho. Eu vejo você com muito brilho, com muita vontade de viver. E eu acho que é função dessa vontade de crescer. Não, sim, é importante, porque às vezes a pessoa tá ali, é difícil que eu tenho filho, eu também tinha filho. Tudo bem, não era uma criança pequena, mas filho é filho. Filho é filho. Entendeu? Independente da idade, entendeu? Então, assim, dois. Eu não tenho empregada. Eu tinha que parar um momento do meu dia para fazer almoço, eu tinha que parar um momento do meu dia para... E você vai, sabe, você vai se equilibrando ali, você vai fazendo as coisas, vai intercalando com uma hora, você estuda uma coisa. Assim, não vou dizer para você que eu fui uma aluna exemplar, que tinha cronograma, que tinha... Não dava tempo. Então, assim, não eu ia era pro perfeito. curso. Não era aquela coisa não assim. Não tem que ser. Exatamente. Eu ia pro curso de noite, no dia seguinte eu estudava aquilo que eu vi no curso. E o início é muito desesperador, porque você vê o conteúdo e você fala assim, gente, como é que eu vou dar conta disso tudo? Aí é um dia após o outro. Você vai estudando, aí de repente você fechou uma matéria, direito administrativo. Ai, que legal, fechei essa matéria, já vi tudo. Né? Aí depois você vai fechar. Coisa boa. Então, assim, mas quando eu fui pro interior, eu já estava mais tranquila, porque o interior eu já tinha estudado. Então, já assim, tinha vencido, eu já vi o edital tudo inteiro. Então, agora vamos só focar em questão. Melhorar, porque a VUNESP tinha aquele estigma de que repetia, né? O modelo sempre cai aquele questão disso. Tanto que eu até falei com a minha nora agora, sempre vai cair uma questão de constitucional que vai falar de habeas corpus, dos remédios, vai cair uma dos poderes. Né? Ontem ela estava estudando diagrama lógico, eu falei, sempre cai uma questãozinha desse diagrama. Aquela da casa, asilo inviolável, lá sempre tem uma daquele primeiro artigo. Então, assim, são questões que mudam o enunciado, né? Mas está sempre se repetindo. Sempre se repetem. E aí, esse lance eu acho bem interessante, porque que você falou que não precisa ser perfeito. Eu faço o Brabocast aqui, e entrevisto muitos aprovados em concurso público.
E às vezes até a pessoa às vezes me cobra, porque enfim, eu defendo algumas coisas em relação à aprendizagem. Hoje eu estudo neurociência, sou especialista em neurociência, estudo sobre aprendizagem, não é só a minha opinião, eu embaso cientificamente. Mas o que eu quero que a pessoa tenha em mente é que quase ninguém estudou de forma perfeita. E não é sobre estudar de forma perfeita. É claro que eu, na minha condição, eu tenho que orientar a pessoa da maneira mais correta de estudar. Mas eu percebo que muita gente que vem aqui às vezes fala alguma coisa que eu sei que não é a melhor estratégia. Esses dias eu estava conversando com uma professora, ela falou, eu reescrevia muito a Constituição, era a maneira que eu decorava. A reescrita de lei, assim, ela não tem aquela, vamos dizer assim, não é da melhor estratégia, porque, enfim, você desliga o cérebro e fica meio no Ctrl-C, Ctrl-V, né? Você só lê ali. Claro, tem a parte mecânica, é melhor isso do que digitar. Digitar seria a pior escolha. Mas não é a melhor estratégia. Você tem estratégias melhores. Mas ela não foi perfeita, mas o esforço... O jeito que ela... E o outro ponto que você falou que eu achei muito legal é que não é você de agora que vai passar no concurso. É você ali na frente, depois de estudar dia após dia. Então, o que parece muito difícil agora... Ali na frente, que é o que você falou do raciocínio lógico, por exemplo, vai destravar. Sim. Então a gente olha para o conteúdo e para a aprovação, olhando para sua nota agora, para o que você sabe agora, e aí parece que é impossível. Mas o acúmulo de dias e de estudo repetido, ali na frente você é outra pessoa. E é essa pessoa que vai passar, não é você de agora. Então não precisa, lá atrás, não precisa se preocupar com quem é você agora, é quem você vai se tornar. É verdade. Que a maioria das pessoas está olhando só pro agora. E aí me conta um pouco do seu método de estudo. Você falou, assistir a aula e depois no outro dia estudava. O que funcionou? Porque você falou que no final já tava mais questões e tal, mas o que funcionou bem para você em termos de quantidade de horas? Quanto tempo você estudava? Eu ia pro curso à noite, então durante o dia eu fazia as coisas de manhã em casa rápido e depois eu ficava focada, eu pegava as matérias do dia anterior, fazia leitura, fazia questão, né, e dedicava assim praticamente a tarde toda até a hora do curso de novo chegar para poder ir. Aí, como eu sabia que havia uma matéria nova, então eu já dava uma aliviada na mente assim, falava, hoje a gente vai aprender coisa nova. Então eu sempre estava fazendo isso, porque como eu não tinha referência, aí eu me focava no que eu estava aprendendo ali dentro da sala de aula. No dia, entendeu? Então era direito, era penal, eu ia, dava os crimes, aí chegava no dia seguinte, vamos estudar os crimes, entendeu? Eu sempre trabalho com caderno, até hoje no trabalho assim, então eu anotava as coisas, os pontos principais, fazia esquema, entendeu? Canetinha colorida, o que era importante, as dicas que o legal do presencial e até mesmo de fazer os online agora é que quem dá aula é a pessoa que tem a vivência. Total. Então, assim, é muito legal você ouvir uma dica, falar assim, essa questão cai, entendeu? A maneira que cobra é assim. Então, assim, eu acho importante isso. É claro que tem gente que é autodidata e vai aprender sozinho, vai ler a lei seca, vai aprender tudo, mas é importante esse contato com o professor, eu acho. Sobretudo para quem não é formado em direito, né? E eu falo que hoje, eu estava escrevendo sobre isso hoje, porque eu estou escrevendo meu livro e eu estava nessa parte. E aí tava falando dos modelos de aula e tal, e tem muito disso. No começo, uma aula expositiva, para quem é leigo, ajuda muito a entender. Muito. Aí depois você vai partir para mais materiais escritos, para fazer seus esquemas, e aí vai mudar na fase final do concurseiro, antes de ser aprovado, tem muito mais questões do que tem no começo. Mas não dá para inverter a lógica, porque no começo você precisa de um pouco mais de teoria, você não sabe nada. Então, na fase final. Mas é sempre essa evolução. O que não pode é a pessoa generalizar, né? Tipo, videoaula é ruim. Não. Não tem nada disso. Ou aula presencial. De forma nenhuma. Inclusive, é bem proveitoso pra gente fazer base. Isso que você falou é importante. Não adianta você querer começar a estudar e já ir fazer uma questão, porque aí você vai ficar desesperado. Porque você não vai olhar aquela questão e falar assim, gente, eu não sei nada. Então, não é o caminho, não é esse. É estudar. E esse negócio do presencial é legal. Por exemplo, direito penal. É uma coisa que marcou. Eu tive aula com um professor que ele era policial. Entendeu? Ele contava caso prático. Ele participou do massacre do Carandiru, pra você ter uma ideia. Caramba. Então, assim, a aula dele presencial era uma coisa assim de outro mundo. Você saía de lá assim, meu Deus, porque ele dava exemplo do dia a dia dele. Dia a dia. Entendeu? Como é que acontecia os crimes. E aquilo entrava na sua cabeça de uma maneira. Sai mais. Até hoje eu falo dele, entendeu? A gente, de vez em quando, procura no YouTube pra ver a maneira como ele falava, assim. Porque você aprende aquilo com que ele passou por aquilo. Isso é muito diferente. É muito diferente. Os professores que a gente contrata lá na Brabo, sempre a gente pensa nisso, que tiveram a vivência de estudar para concurso, porque aí tem esse viés, e quem tem a parte prática, eu tenho uma professora, a gente tem um curso pro INSS, e eu tenho uma professora, a gente entrevistou ela no podcast, provavelmente um podcast que deve sair daqui do BraboCast, até antes do seu, a gente gravou antes, na semana passada, a doutora Mônica Costa,
E ela trabalha no TRF, ela vive o direito previdenciário. Quando ela vai dar um exemplo, ela dá o exemplo com o nome do sujeitinho que foi lá com aquele, né, que saber se tinha o benefício, se não tinha. Não tem como. A memorização a gente aprende muito por história, né? Sim, a Juliana mesmo foi uma professora que eu conheci estudando pro TJ. E foi assim, olhando vídeo na internet. De repente eu estava ali com um conteúdo maior do edital, que é processo civil, e eu vejo uma pessoa falando de uma maneira que o negócio fluiu. E aí, pronto, eu comecei a estudar com ela e eu segui ela onde ela ia. Então, assim, porque eu nunca fui fiel, assim, tudo bem, eu fazia um concurso, mas se eu gostasse de você e você tivesse dar uma aula lá em Santo André, eu ia lá em Santo André fazer a aula com você, entendeu? Legal. Tanto que no interior, eu fui fazer lá, eu acho que foi em Santo André mesmo que eu pegava o trem, eu ia para poder ter aula com um determinado professor, porque eu gostava e eu aprendia. Então, isso é muito legal. Eu tive isso também. No começo, você começa meio que comprando aquele curso combo, né, que tem tudo. Aí depois você começa a ter algumas escolhas pessoais ali. E aí você começa, porque a base meio que você já tem, você vai buscar aquele... essa matéria aqui não tô muito bem. Aí você busca aquele professor que, enfim, você aprende mais com ele, que tem uma didática melhor, é muito comum. E aí como é que você fazia? Você fazia os seus esquemas, você falou que escreve muito. Isso é, sem dúvida, uma baita estratégia. Sim. Mas você estudava muito... lendo, lei seca, como é que era? Eu lia também, tinha a parte do momento da leitura, né, porque para direito constitucional você tem que decorar aquele artigo 5º, não tem jeito, né, porque é muita... 78 incisos aí. Então tem que ter a parte da leitura e você vai lendo de novo, vai lendo mais uma vez, aí começa a fazer as questões também, aquilo vai entrando na sua cabeça, mas eu tinha esse negócio do caderno, eu tenho até hoje, meus cadernos estão lá guardados. E assim, isso ajudava bastante, porque você... na aula, às vezes até eu nem anotava muito, mas depois, estudando em casa, a gente lembrava o que o professor falava e tudo, e ia fazendo aquelas anotações com as observações. Então, para mim, me ajudou bastante o fato de poder escrever, assim, não de copiar, como não você falou aí. Não, mas escrever é muito bom. Sim. O que eu falo é que, às vezes, a pessoa faz o Ctrl-C, Ctrl-V. Copia e cola. Isso não. Mas, por exemplo, você escrever, fazer os seus esquemas, puxa setinha. Direito penal, eu tinha um esquema que eu tinha feito, que eu tenho até hoje, inclusive, que eu colocava lá os crimes, eu colocava os verbos e tal, e colocava ele de uma maneira visual para me ajudar a entender. Isso é fantástico, isso é muito bom. É que só tô falando que essa de copiar sem... Não, eu entendi. Justamente. Agora, você escrever é maravilhoso, fazer é a melhor estratégia. Esquemas, o que pode, o que não pode, e esse negócio do direito penal, os verbos são muito importantes. Né? Então, assim, destacar aquilo que você sabe que vai fazer você lembrar depois. Total. Então, isso me ajudou bastante. E aí, por último, na sua fase final, você já estava mais fazendo muitas questões. Isso, né? Aí foi só questão. Aí eu ia onde tinha curso de questão, eu ia, fazia questão, comprava apostila de questão, e só resolvendo questão. Que é a fase final do concurseiro, ela é muito mais... Que aí você começa e vai te dando aquela... você vai começando a ver que tá dando resultado, né? Pô, já acertei. Você começa a acertar mais. Já começa a acertar mais questão, vai fazendo simulado. E você fazia esses online ou imprimia? Como que você fazia? Imprimia. Você é do meu time também, hashtag foda-se as árvores. Não, tô brincando. Não, mas eu sou. É tipo isso, né? Eu sou do papel, assim. Tanto que eu fui fazer agora, nesse novo emprego, eu fiz um treinamento com uma menina e ela fez tipo um manualzinho no Word. Aí, assim, eu não consigo entrar eu imprimo. Ficar lendo, não, eu também. Tá lá, impresso na minha mesa, eu vou, rabisco, eu sublinho, porque esse negócio de ficar toda hora que tiver que consultar, entrar no OneDrive, olhar, não... Não rola, eu sou do papel também. E até a gente eu não trouxe aqui, inclusive esqueci a caneca, já vão brigar comigo. Enfim, mas depois a gente vai mandar a sua caneca. Mas a gente tem as apostilas. E é um baita diferencial. Sim. Porque, enfim, é uma outra experiência. Tem várias comprovações científicas. Hoje mesmo eu estava escrevendo sobre isso, sobre essa diferença. Tem um estudo de 2017 que comparou, e as pessoas que estudaram, né, comparou o papel com o meio digital, né, uma tela ou mesmo um tablet, e quem estudou no papel teve mais compreensão, reteve mais a informação, entendeu melhor e reteve mais informação do que quem leu no dispositivo. Porque no dispositivo a gente faz uma leitura que eles chamam de leitura meio em F, assim. A gente dá meio que uma andada e aí chega e olha meio final, porque é o modelo que a gente olha o celular e tal. Então todas as telas a gente tem um padrão. E a percepção, a troca, é o que eles falam, né? Você nunca vai ter a experiência de chegar no meio do livro, no digital, né? Você não sabe quando é o meio. Aqui no livrinho na mão. Quantas páginas faltam pra acabar? Quantas faltam, nunca sabe. É muito abstrato.
e toda a experiência é melhor. Eu também gostava muito, tem material até hoje, que aí a gente fica apegado, né? Tipo, já passou. Outro dia eu até falei que eu não vou te dar meus cadernos, eu falei pra minha nora, porque é assim, aí mudou muita coisa, né, da lei e tudo, e a anotação é muito pessoal, né? O que eu escrevi, eu entendo, mas pode ser que você leia e fala, o que ela tá falando aqui, né? Que ela tá falando. Mas eu sou super a favor de apostila. Eu falei pra ela, compra tudo que é material que tiver, caderno de exercício, livro de questão, porque é ali, fazendo papel, lendo a questão, que você vai ficar lendo na internet, depois botar... Não. Quando quando disponibilizava o material, o curso disponibilizava o material na PDF, aí eu sempre imprimi para poder fazer, entendeu? Eu, na época que eu comecei a estudar, eu não tinha grana, mas eu investi a grana que eu tinha numa impressora. Era uma impressora laser, que eu achava... Porque a outra, aquela jato de tinta... Tinha umas de... não dura nada. Ela não dura. E ela também, na hora que você grifa, ela borra. Tem um modelo de tinta lá que borrava. A laser, ela não borrava. Então, você podia grifar, anotar e tal. E então, assim... enfim, podcast de concurseiro. Eu faria uma força para ter uma impressora. Porque, inclusive, até o cansaço visual. Conversava, inclusive quero trazer no podcast aqui, a minha médica oftalmologista, ela estava me falando sobre isso. E hoje em dia o mundo tá perto, né? A gente tá sempre aqui olhando pro celular, olhando para não sei o que, a gente não tem um tempo de relaxar e tal. E o conforto visual de estudar no papel é maior. Na tela, por ele emitir luz para o nosso cérebro, ele sobrecarrega toda a parte visual e fica mais cansativo. Sim. Então, eu não sei se você já usava óculos antes, mas quando começou a estudar não aumentou o grau, não? Eu não, assim, direto não usava, não. Não usava, né? É muito comum, esse é um problema que a gente enfrenta. Hoje eu já não vivo sem, não consigo. Não consegue, E aí o fato de estudar em telas ainda sobrecarrega mais. Então no final do dia, até a gente gravou um podcast agora com a doutora Shadia que fala sobre práticas de higiene do sono e tal. No final da noite, às vezes estudar no papel é um conforto do que ficar só em tela. E aí tem toda uma questão de inibição da produção da melatonina e da sua qualidade do seu sono que acaba ficando prejudicada. Então você tem um papel, você tem uma opção. Se você só estuda em meio digital, você vai ter que estudar em meio digital e vai atrapalhar o seu sono. Olha, tá vendo? Tudo tem um viés assim de preocupação. Tem, e é engraçado, eu tava falando com ela agora há pouco, né? E quase tudo volta pra base. Então o que funcionava lá, que era... Tem gente que brinca, né? Eu estudo igual os maias e os astecas lá, né? E tal. Era o que funcionava e é o que continuou funcionando. Escrever, fazer esquemas e tal. Eu gosto muito de papel sem pauta, né? Sem as linhas, pra ficar um pouco mais solto ali, poder escrever. E ajuda bastante. Mas é o papel mesmo, sentado, papel, lendo. Até no trabalho mesmo, eu tenho um caderno, eu vou anotando tudo, porque ali vira uma fonte de consulta ali, entendeu? Você tá sempre volta, porque você não vai ficar toda hora perguntando pra pessoa. Então, você vai ensinar um procedimento de fazer alguma coisa no cartório, você vai lá e anota. Aí você sabe que toda vez que você fizer, você tá ali. É uma segurança também, entendeu? É uma segurança. E esses dias eu vi tinha um treinador que treinava o time do São Paulo, eu esqueci o nome dele, não sei se era Osório. Enfim, era um cara de outro país e ele sempre tinha um papelzinho lá e anotava. Acho que alguém uma vez perguntou pra ele, falou, por que você anota? Ele falou assim, cara, o lápis mais simples que você tiver ainda é superior à sua memória. Um papel e lápis mais simples que você tiver é superior à sua memória. Então eu anoto pra não me esquecer as coisas que eu preciso fazer. Então ele ficava ali, anotava, e aí todo mundo achava meio ridículo. Pô, o cara tá anotando, hoje tem computador, tablet, não sei o quê. Mas, cara, aquilo funciona muito. Eu sou da agenda ainda. Anotadinho, que tem que fazer amanhã. Eu tô estudando inglês, eu tenho um sistema de flashcards, tem 3 cores, verde, laranja e vermelho. Basicamente, o que é vermelho é o que eu tenho que revisar mais, que eu tô esquecendo. Aí elas vão naturalmente indo pro laranja, vírgula amarelo, igual um semáforo. E depois, o sistema, eu vou empurrando pro verde quando tá muito memorizado. Então, é um sistema extremamente simples, que eu peguei um papelzinho, fiz uma bolinha ali, que é o verde, o vermelho, é um semáforo ali. É o sinal, dependendo. Aqui vocês falam semáforo ou sinal? É sinal, eu falo sinal. Aqui é sinal. No interior a gente fala mais semáforo. E aí, com esse sistema de 3 fichinhas, eu consigo, isso aqui é porque eu faço flashcard frente e verso. Então, eu tenho lá, vamos supor, a palavra ou as palavras que eu preciso, e aí no verso tem a resposta. Então eu tenho que tentar fazer sem olhar. Sim. Conseguir, tá muito fácil, ela vai, ainda tô tropeçando, ela fica no vermelho. Então, é extremamente simples, mas é o que funciona, porque é um sistema de consulta física. Eu tinha isso num aplicativo.
Um aplicativo muito bom, inclusive, chama Anki. Eu não sei se você chegou a utilizar. Não. É um aplicativo de flashcards. O que aconteceu? Eu fiquei um tempo sem usar e eles zeraram meu banco de dados. Eu perdi tudo. Se tivesse no papel, eu teria até hoje. Então eu falei, não faço mais agora. Esse aqui é o mais seguro que eu posso ter. Se pegar fogo na casa ali, eu perco meus mapas. Mas eu perdi toda a informação que estava no Anki, porque, enfim, eles, depois de um tempo que você não usa, eles eram um banco de dados, que era gratuito e tal. Eu falei, pô, perdi tudo. É muito importante, assim, eu acho, você encontrar um meio que te dê segurança, porque é essencial para você poder seguir em frente. Né? Se vai ser online, se vai ser escrito, assim, essa é a minha realidade, é a sua. Mas eu acho que a pessoa tem que buscar aquilo que ela se sinta mais segura. Total. Né? Que vai para poder... Porque se ela ficar tentando várias coisas ao mesmo tempo, o tempo passa, quando ela vê, ela não conseguiu... É muita coisa, ela se perde. Exatamente. Isso é um outro erro. É aquela paralisia por opções. Tem tanta coisa, sim, opção e coisa, que você trava, você não consegue sair do lugar. Deu certo, foca naquilo. Isso, né? Aí é muito bom. Tá funcionando, repete. Tá indo, é isso aí. Não é porque eu faço, a Luciane faz, o Matheus faz, eu vou ter que fazer também. Não, se comigo funciona assim, continua ali. Tá funcionando. Tem às vezes aluno que enfim, faz um simulado e tal, às vezes fala, pô, tá evoluindo, tá melhorando sua nota, tá. Agora, pô, não tá, eu preciso... Sim, rever, mudar, pô, o que eu posso fazer de melhor? E faz parte, esses pequenos ajustes fazem parte, né? Durante o processo. Sim. O que você fez de ajuste que você sentiu de uma preparação para outra? Porque você começou em 2015 e foi ser aprovado em 2018, né? Mas não estudou direto porque você intercalou com o trabalho, sim. né? Aí, assim, eu acho que dedicar mais tempo ao estudo é muito importante, porque quando você estudava à noite? Eu estudava à noite, fazia fazia aula à noite? Isso, aula à noite. Chegava muito tarde em casa? Acabava 10 e pouco da noite, né, o curso. Chegava 11 horas, 11. Por aí. Aí é cansativo, né? Cansativo. Aí, chegar à noite, já tá cansado. Cansada. Eu não conseguia estudar depois que voltava, assim. Às vezes, é difícil, porque quando é muito conhecimento, você... Às vezes você quer você fica ainda naquela adrenalina, né? O sono não vem, que você fica com muita coisa na cabeça. Mas, assim, eu acho que conforme eu ia fazendo os concursos, eu ia vendo, assim, eu preciso me dedicar mais. Então, assim, eu acho que fui evoluindo na a qualidade do tempo que eu dedicava para o estudo. Entendi. Entendeu? Assim, até eu conseguir me sentir confiante, assim, de falar, hoje eu estudei legal. E você tinha quantidade de horas mínima? Quantas horas você estudava? Além do curso à noite? Além do curso à noite, eu estudava, era mais na parte da tarde. Assim, até antes da hora da aula. A aula começava às 6 horas, aí eu começava a estudar, tipo assim, 2 da tarde e até a hora do curso. 2, 3 horas ali. Não tinha, porque de manhã eu tinha que fazer as coisas de casa, né? Tinha esse outro lado que não podia deixar de lado. Então, aí eu aproveitava bem o momento que eu estava ali, aí assim, todo sábado eu tinha aula, eu ia, quando chegava mais perto do curso, tinha aula de sábado, domingo, estava lá sábado, domingo, então assim, onde tinha que ir, eu, fazia aula o dia inteiro, aquela revisão de véspera, tudo que tinha direito, fazia, entendeu? Onde estava lá o conhecimento, a gente ia atrás. Então, o que você acha que você mudou, entre aspas, ajustou, foi colocar até um pouco mais de horas ali de dedicação. Dedicar mais tempo, mais qualidade de estudo mesmo. Mais tempo de estudo. De estudo, para poder garantir aí a aprovação. E o que você dá de conselho, por exemplo, hoje você tem a sua nora lá, o seu filho que já foi aprovado, não sei se ele vai continuar essa jornada, já é assistente? Ele já é assistente agora. Eu não sei se ele vai querer prestar outros concursos, ele pensa em prestar? Agora no momento não, ele foi promovido agora, né, para assistente, então ele tá super bem lá. É um bom cargo, né? É um bom cargo. Mas aí, o que você dá de conselho lá para sua nora ou para quem te procura? E às vezes fala, pô, tô querendo estudar, o que normalmente você fala? Assim, eu toda vez que alguém me pede alguma orientação, eu falo, estuda. Assim, é difícil o início? É difícil. Até você entrar no esquema, mas assim, se você desistir logo no início, você tem que tentar. É assim, pra gente que tem já um pouco mais de idade, assim, é cansativo, é muito mais cansativo. Às vezes demora mais pra você entender uma coisa mais simples. Mas assim, isso aí é dia após dia. Tem que investir, entendeu? Não pode desistir no primeiro concurso. Entendeu? Achar que você não vou passar mais em nenhum. É uma conquista diária, assim. Então, assim, às vezes eu recebo mensagem assim, eu tenho a sua idade, mas você acha que vale a pena? Eu falei, acho. Eu sou assim, eu levanto uma bandeira. Falei assim, você tá vendo? Mais do que te falar, eu vivi isso. Exatamente. Né? Então, assim, e outra coisa, eu falo com a minha nora, eu falei, não vai passar no primeiro, pode ser que você não passe no segundo, mas assim, vai chegar uma hora que vai entrar o bichinho do concurso em você. Entendeu? Você vai virar concurseira. A gente brincava muito isso, né? Quando a gente começou a estudar, a gente fala, será que em algum momento eu vou me sentir uma concurseira?
E você, no começo você é estudante. Sou estudante, mas aí parece... É igual eu falo como tatuagem, né? Você faz uma, depois parece que dá um negócio, você quer fazer outra. Mas é assim, tanto que até hoje eu fico... Sai a prova, eu imprimo a prova. Eu sabe? Eu faço as questões de raciocínio lógico, que eu gosto. Coisa de doido, mas assim, de tanto que eu gosto do mundo, eu estou sempre entrando nos grupos, eu estou sempre conversando, eu estou sempre vendo os outros... como é que estão se saindo, porque assim, entrou, faz parte, eu virei uma concurseira, entendeu? Hoje eu tô concursada, mas assim, o espírito do concurseiro não sai de você. Não sai. Você pega, e você fica querendo se melhorar cada vez mais, exatamente. É muito louco falar isso, pra quem tá estudando agora, começando, falar que sentir falta, mas sente. Porque tem uma competição, tem uma vontade, dá uma motivação e a vida fica exclusiva naquilo. Aí tira, fica meio vazio. Mas pra você ter uma ideia, eu tava estudando pro concurso da capital antes de sair minha nomeação, porque eu falei assim, eu não posso confiar, né, vai que eu vou ficar... Isso é o melhor conselho também. Vai acabar bem no meu número. Vão chamar o 46 e não vai chamar o 47. E aí eu comecei, tanto que o Douglas até brinca, porque eu tava fazendo aula de normas com ele no online, e no dia seguinte eu mandei a mensagem para ele de manhã falando que fui nomeada, entendeu? Ele vira e mexe, ele fala lá nas lives dele. Então, assim, eu tava estudando, porque eu voltei a estudar de novo, porque eu falei assim, eu não vou perder essa chance, o conteúdo isso tá aí. Isso é muito massa. É você trazer a responsabilidade para você, porque concurso, enfim, a gente não controla. O TJ é uma ilha em relação ao concurso, porque, tipo, chama muita gente. Você vê como tá a lista da capital já? Tá rodando muito 200, rápido. 300 cada nomeação. Muito rápido. Então, assim, pra quem estuda pra concurso público e é daqui do estado de São Paulo, tá de brincadeira que não vai fazer. Então, tipo, é uma oportunidade mesmo, porque é um concurso sério, a banca é séria, enfim, vale a pena você colocar a sua energia. A gente tá agora começando com um projeto agora focado no concurso do interior, para conscientizar a galera que, cara, a sua aprovação lá começa agora. Com certeza. Não adianta ficar esperando abrir o edital, porque aí não dá tempo, fica muito apertado. Então, começando agora, suas chances de aprovação são maiores num concurso que convoca muito. Ele oscilou naquele período, né, da pandemia, mas depois retomou e convocou quase todo mundo daquela lista, enfim, andou bem. A minha lista zerou, demorou, mas zerou. Muitas zeraram, né? Então, vale a pena. Vale a pena. A remuneração é muito boa. A remuneração é muito boa e tem perspectiva de crescimento. Sim, tem perspectiva de crescimento. Um menino de 21 anos, meu filho entrou, que ele tinha 22 anos. Nossa. Então, assim, é uma remuneração muito atrativa. Nossa, o menino voa. Se formar na Não faculdade. tem um pardal para tratar, que é a expressão que a gente usa lá no interior. Então, assim, vale muito a pena. Vale muito. O retorno é muito bom. Então, tem que investir mesmo. E é um edital que a gente já conhece. Sabe o que vai caindo e não vai fugir daquilo. Não tem novidade, né? Sem novidade. Então, assim, eu gosto muito disso. Porque não tem como você chegar na prova TJ e falar assim, nossa, caiu tudo diferente. Não acontece. Sim. Claro, pode ter essa última prova, veio com algumas nuances, mas você sabe ali mais ou menos o que esperar da prova. Você tem como começar antes, né? Tem como começar antes, porque não muda. O material aí disponível, tem uma opção de você pode... não muda a banca. Sim. Pelo menos não mudou até hoje, né? Ninguém pode garantir, mas você tem concursos aí que cada um é uma banca. Sim. E aí cada banca muda o viés de cobrança e muda o perfil, aí complica, né? Para se fazer uma preparação antecipada. No caso do TJ, você pode começar agora, porque fatalmente o conteúdo vai ser igual. Você sabe os artigos que vão cobrar. Exatamente. Enfim, ele não coloca lá o título da Constituição lá e direitos e garantias fundamentais. Não, ele coloca cada artigo. Vai cair do tanto a tanto. Desse a esse, aí ele pula um, aí esse aqui, você fala, aquele ali, não precisa ler, não vai cair. Né? Eu vi até que saiu a retificação, né, do edital da Justiça Militar, falando, não, vai cair esse aqui e esse aqui, aquele ali, né? Exato, muito bizarro. Não precisa estudar esse aqui, não. E nesse último edital, no anterior, saiu uma parada, depois a Unesp até corrigiu, que acho que ela colocou uma questão de... Era jurisprudência ou era doutrina? Mas eu acho que era jurisprudência. No edital saiu a jurisprudência mais atual. E aí eu falei pra galera, não cai jurisprudência. Foi esse que eu tava estudando. Foi esse, né? Aí logo depois ela fez o edital. Aí eu já tinha gravado o vídeo. Foi. E aí, enfim, daí um pouco ela pegou e tirou aquela esse parte. Mesmo, ela ainda deu esse modo e falou, não, eu escrevi errado aqui, acho que eu copiei do outro de juiz, mas pode tirar. Olha o E quando saiu o negócio da jurisprudência. Todo mundo falou, vai cair jurisprudência. E os cursos tiveram que regravar a aula porque tinha que colocar jurisprudência. Mas é muito bizarro, porque tipo, eu ainda falei pra eles, ainda que caísse, eu sabia que não ia cair. Não valia a pena, porque vai ser 1, 2 questões, vai ter que estudar um monte. Imagina você tiver
jurisprudência é um negócio infinito. E aí eu falei, cara, não vai cair, relaxa. Aí depois eles foram lá e tiraram. Eles ainda vão lá e avisam. Ainda avisaram que tiraram. Podia ter deixado o terror, né? Ia ficar o terror. Mas eu acho que eles falaram, chegasse na prova, não cobrava nem... Eles olharam e falaram, gente, mas não vai ter jurisprudência. Não vai. Não, então vamos tirar. Porque já a prova normalmente fica pronta antes, né? Exatamente. Então, enfim... Naquela época que retificou, não sei se já tinha prova, mas às vezes as questões os professores já vão elaborando. Sim, é muito antecipado. Esse, então, agora deve ter sido uma loucura, né? Que saiu 3 praticamente juntos, né? Então, e a oficial de justiça, né? Você não animou de fazer oficial de justiça? Não, oficial de justiça não é muito meu perfil, assim, não, de... É o risco, andar na rua. Andar na rua. Então eu gosto mais desse trabalho do cartório. Administrativo. Assim. Tanto que, assim, até no home office eu ficava, eu gosto do presencial. Assim, eu acho que sou meio avessa, assim. Não, eu sou assim também. Assim, na época que eu trabalhei, porque quando eu entrei ainda estava um pouquinho ainda da pandemia. Então, mesmo sem ter um ano, eu tive que ficar, assim, fazendo mais. Quando ficou presencial direto, nossa, eu adorava eu também. E se eu ficar em casa, eu fico triste. Então, eu gosto desses todo mundo contatos, assim, sabe? E assim, é difícil. Hoje, no prédio que eu trabalho, é super vazio, porque aqui na Sé, praticamente todo mundo home office, quase que não esbarra com ninguém, mas no cartório ainda tem essa coisa de muita gente, né? Aí é legal, a convivência, trocar informação. Eu gosto. Eu acho que hoje eu escolheria um sistema híbrido, se eu pudesse escolher. Mas eu jamais escolheria o completamente online, pelo menos a princípio, porque, enfim... Você vai ficando mais recluso, vai ficando mais introspectivo, não conversa com ninguém. E tem uma história que eu acho que é muito real. Eu vi um cara falando disso, gestão, né? Ele falava de gestão, mas ele falou uma coisa que eu achei que faz muito sentido. O home office, ele funciona muito para fazer o que você já sabe. O home office não funciona para fazer coisas que desafiam, que você tem que aprender, porque você precisa dessa interação com outras pessoas. Então, por exemplo, o cara do uso capião, né? Você vai ter que... Aprender home office, imagina. É muito mais difícil. Agora os caras tá ali, ele escreve assim, isso aqui você tem que citar, isso aqui... Você aperta essa tecla aqui, vai, então, mostra. Quando é conteúdo que você não sabe, então o home office ele funciona muito para executar algo que você já sabe. Aí beleza, ele funciona. Mas para aprender algo novo, para crescer, enfim... Não, tem que ter essa troca. O presencial, a troca é muito maior. Sim. E eu particularmente gosto. Uma coisa que eu fiquei curioso, quando você fazia o cursinho lá à noite, você fazia com o seu filho e tal, você sentiu... Eu imagino que não, porque você conversa muito bem, mas você sentiu algum preconceito, alguma coisa, tipo, em relação à idade, ou alguma desconfiança de alguém? Você percebia disso? Não, inclusive tinha outras pessoas, assim... mais velhas. Até mais velhas que eu, assim, que... É legal, né? Legal. Eu não senti, não. Não sentiu? Não. E até agora, quando eu entrei também, a maioria das pessoas que eu trabalho são mais novas que eu, assim... E acham legal, assim, pô, que legal, tá vendo? Passou o filho, depois ela passou, olha que doideira. Então, assim, hoje até falei lá, gente, eu vou gravar um podcast, porque eu tenho esse meu lado aí que é de blogueirinha. Blogueirinha, e elas ficaram rindo, que é tudo menina nova, né? Aí eu falei, depois eu falo pra vocês assistirem. Mas é assim, eu não senti, não, nesse ponto, não. Que bom, porque eu acho que não tem, por isso que eu te falei, primeiro pelo jeito que você fala, é que às vezes tem gente que vem com bloqueio, que acha que tá todo mundo duvidando, descrente, e aí, mas é uma insegurança pessoal. Eu acho que exatamente. Às vezes o entorno não tá, porque eu acho que o mais é a pessoa incentivar, falar, pô, que legal, tá estudando e tal. Então você que tem 40, 50 anos e, enfim, quer passar em outro concurso, já tá numa carreira, quer passar em outra e tá vendo a possibilidade, eu acredito que a pessoa tem que ir atrás e fazer, enfim, e acreditar e fazer, porque todo mundo é capaz de aprender, né? Com certeza. Todo mundo é capaz de aprender. Ainda que demore mais é o que eu falo, a gente não pode garantir que a pessoa vai evoluir rápido, mas eu posso garantir que se ela estudar hoje, amanhã ela tá um pouquinho melhor. Com certeza. Depois um pouquinho melhor. E aí, esse acúmulo aí vai chegar no final, vai render. Que é o que vai gerar a aprovação, né? Exatamente. São pequenos ganhos, não é de ganhar de uma vez. O que mais que você dá de conselho aí pra galera que tá estudando? Então, assim, eu acho que o importante, assim, se tomou a decisão de fazer o concurso, vai atrás até, agora eu não vou me lembrar, mas meu marido fala sempre, o concurso público você não faz para passar, você faz até passar. Sim. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso mesmo. Você não desiste porque como se estivesse nadando numa piscina, né? Você não tá vendo onde a borda, mas se você parar, você não sabe se você tava tão pertinho ou se você tá no meio da piscina, entendeu? Então, assim, não desiste até a aprovação. Ela vai chegar, entendeu? E você vai ter que se melhorar. Cada não aprovação, ciclo, exatamente. É aprendizado para você. Às vezes o pessoal, você está falando isso porque você já passou. Não, eu já passei agora, mas eu também já reprovei em outros. Entendeu? Então, assim, tem esse período de ficar bravo, de ficar, quer desistir de tudo? Tem, mas você foco de novo.
Entendeu? E eu acho que a vida de cada um é o melhor exemplo para a pessoa decidir ali se é o momento ou não de estudar. Eu acho que a decisão de abandonar, ela tem que ser muito mais pautada em, tipo assim, não faz mais sentido pra mim. O risco é porque às vezes a pessoa no luto toma decisões ruins. Sim. Então você tá muito impactado emocionalmente, você fala, isso aqui... E talvez era pra você. Tô dizendo que talvez porque assim, eu já vi uma história assim, né? O aluno fez 50 pontos no TJ. Aí no TJ seguinte ele fez 70. Aí no TJ seguinte ele fez 82. A nota de corte foi 83. Ele fala, cara, isso aqui não é pra mim. Imagina. Filho, você começou com 50, você vai 70, agora você tá com 80. Por um ponto, é óbvio que é pra você. Com certeza. Não, mas eu não aguento mais, vou fazer outra coisa e tal. Porque às vezes o momento do luto não é uma hora boa pra tomar uma decisão. Mas se você, por exemplo, que tá assistindo agora, tem esse desejo, eu já vi algumas pessoas falarem, eu entendo o que ela tá falando, eu não gosto dessa ideia, mas eu entendo que é tipo assim, se eu não passar no concurso público, eu vou ser muito frustrado. Se eu não passar, se eu desistir do concurso público, eu imagino que eu ia ser muito frustrado. Não. Depois que eu fui aprovado, enfim, muita coisa aconteceu, passei em outros, e depois até exonerei. Mas eu vivi o concurso intensamente e eu sabia que provavelmente se eu não tivesse passado, eu teria essa frustração. Então a pessoa agora tem que ter essa noção de que vai ficar uma dor se você desistiu pelos motivos errados. Se é pelo motivo certo, acertei na vida, tô prosperando em outras áreas, tá tudo bem, não é uma necessidade. E eu não gosto dessa noção de que só tem esse caminho, não é só esse caminho, mas esse é um bom caminho. E que se você tem esse desejo, isso é uma coisa de a vida inteira, né? Porque a gente sabe quando tem o bichinho da estabilidade, da segurança, de falar, cara, eu não quero ter que passar por isso aqui, eu quero controlar a minha vida. Então se você tem isso, coloca a sua energia até passar. É esse caso que você falou agora. Você estava com 81, a nota de corte foi 82. Você vai desistir no momento de raiva aí, porque ficou chateado, não conseguia. Aí, gente, era um ponto. Aí quem disse que no próximo você não ia entrar? Exato. Você vai ficar sempre com aquela dúvida, e se eu tivesse sentado? Né? Eu acho que isso é pior. Essa é a pior. A pior botar a cabeça no travesseiro e ficar, e se eu tivesse feito essa prova? Você não, né? Se eu tivesse me dedicado um pouco mais, será? Não. Entrega tudo que você tem e se um dia parar de fazer sentido, aí para e tá tudo bem. Mas coloque toda a sua energia e sua intenção naquela carreira, sem dissipar, né? Sem dividir entre mil coisas, porque tem gente que coloca o plano A, o B, o C, o D e o E. Porque se eu não passar no concurso, aí tipo assim, ela tá lá estudando pro concurso, mas ela tá fazendo uma pós-graduação de não sei o quê, ela tá fazendo mais não sei o quê, ela tá mexendo com... sei lá, aposta esportiva, day trade, não sei o quê. Ela tem 42 planos para caso aquele não dê certo. Mas esses 42 planos estão tomando energia dela. Para não fazer aquela história, né? Sem plano B. É o plano A. O plano B é fazer o plano A dar certo. Exatamente. Eu acho que o concurso passa muito por isso também. No seu caso, você ficou desempregado uma época para poder estudar e depois teve que arrumar um emprego por necessidade de grana, mas depois volta pro foco e sabe o que é preciso, né? Porque você tomou aquela decisão lá atrás. Uma hora ele vai acontecer. E agora, provavelmente sua renda diminuiu. Provavelmente não, sua renda diminuiu. Porque, enfim. E você teve que se adequar para poder continuar estudando. Te cobrou um preço, né? Mas é o preço do foco. E quem fez essa opção de escolher para o concurso, agora é a melhor época. Você vê quantos que estão saindo aí. Não, tá bizarro. Torta direito, o Brasil inteiro. Toda hora eu vejo lá publicação. Saiu a TJ, já acho que saiu no Brasil todo já, né? Os TJs, vários TJs, agora vem o TSE, né, com concurso que pode ser unificado ou não, tá numa discussão, mas tribunais eleitorais... Tem o TRT também, mais pra frente, né? Tem TRF terceiro, enfim, tem muitos tribunais, e além disso a carreira federal, né, INSS, saiu agora autorização pro IBGE, o ano que vem a gente tem Caixa Econômica Federal, bastante concurso com uma... Porque isso também ajuda muito, né? E tem uma história que o Alexandre Meirelles falou, e eu achei muito legal. O Alexandre Meirelles, a gente entrevistou ele aqui no podcast. Ele fala, o concurso te escolhe. Não é você que escolhe o concurso. O concurso te escolhe. E é muito real. Por exemplo, o seu concurso lá que o seu filho passou, entre aspas, ele não te escolheu. Mas você foi escolhida para trabalhar numa comarca mó legal, na praia. Sim. E, enfim, foi o concurso que te escolhe. Você continuou fazendo o seu papel, mas o concurso te escolhe. E esse momento a gente tá tendo muito concurso. Então pode ser que um concurso que nem tava no seu radar, às vezes você vai lá e passa nesse concurso e ele te escolhe. E você vai tomar posse, enfim, vai seguir a carreira. E isso é muito legal também. Sim.
Quando tem muito edital, tem essa possibilidade, tem mais chance de escolher, Exatamente. Né? Agora que tem uma sequidão, a gente teve, né, na pandemia, uma sequidão de concurso. Não teve aí nada. não tem como escolher, aí você fica ali, não tem nem prova para prestar. Agora a galera tá em dúvida qual fazer. Qual fazer, eu vejo. Que também é um problema. A maioria das enquetes que eu assisto você vai fazer que caminho? Você vai para onde, né? É até difícil de escolher, né? É difícil, porque tudo parece boas oportunidades, e aí você fica meio perdido. Eu normalmente falo pra galera, tem alguns concursos que são conciliáveis, mas a boa parte deles você tem que escolher. Alguns cargos técnicos, enfim, dá pra fazer um, mas é sempre assim, faz um, foca 100% nele, aí depois pivota e faz o outro, 100% focado no outro. O que não dá é pra levar os dois ao mesmo tempo, que é uma ilusão que a galera tem. Vou levar 2, 3 concursos ao mesmo tempo. Aí não dá, porque você não tangibiliza, a gente precisa de especificidade, até pro nosso cérebro entender, é isso aqui, como é que eu faço pra ir bem nesse aqui? Aí depois, passou, agora abre. Então conciliar concurso é muito, fez um, depois faz o outro. Não tem esse de conciliar todos não, porque não dá conta. Não dá conta, é muito conteúdo diferente. Luciane, muito bom esse bate-papo. É legal também, nossa, foi bem legal. Gostou? Muito. Foi mais tranquilo? Foi super de boa. Sua vida de blogueira agora, pessoal do fora. Hoje eu mandei uma mensagem pra Lorena, falei assim, é hoje que eu vou ficar famosa? Aí ela falou, eu já tô até com a roupa de ir, eu brinquei com ela. Aí ela falou, não, tá confirmadíssimo. Porque eu tava vendo o meu Facebook, quando eu passei em 2018, eu acho que eu fui fazer um depoimento lá no grupo do TJ, do Face, e eu acho que ela entrou em contato comigo. Mas eu acho que não deve ter rendido, assim, porque eu não sei o que foi. A conversa só foi assim, eu trabalho com o Matheus, e a gente gostou muito do seu depoimento, mas aí não foi adiante. Aí agora ela retomou de novo. Vou até falar que vou proteger a Lorena. Às vezes eu faço tanta coisa, eu esqueço de algumas coisas, e fica às vezes eu lembro que falo, nossa, eu precisava falar com fulano. E é meio assim, hoje eu esqueci a caneca, enfim. Essa caneca não vai ter? Não, essa caneca vai te mandar, tá no meu carro. E eu tô aqui em São Paulo, eu vou levar lá pra você ou a gente manda no Sedex depois. Pior que eu coloquei no carro, mas era a minha placa do rodízio e o carro ficou lá, eu nem lembrei. Enfim, tô sem a minha, da última a Lorena já brigou comigo que a gente fez com garrafinha, ela falou, pô, tem a logo, tem todo bonitinho com o nome, eu falei, mas é isso mesmo. Mas foi ótimo, adorei. Tava nervosa, falei assim, ai meu Deus, nunca fiz um podcast. Mas é o que ela falou, basta contar a sua vida. Sua história, sua preparação, não tem muito podcast mais tranquilo. Não é nada... vídeo, às vezes é um pouquinho mais chato, enfim, liga o sensor aranha, eu brinco, né? Liga a câmera, você fica já naquela... Que é eu sou tímido, em geral, assim, aí na hora eu ligava a câmera, eu ficava igual um robozinho, assim. E é bom que flui, né? Porque você vai falar da sua experiência, não tem que ficar, né... criando nada, porque é o que você viveu e é isso que as pessoas querem ouvir, né? É descritivo, é só contar. Para poder se inspirar aí e fazer... E esse é o ponto, eu acho que vai inspirar muita gente que estava na dúvida, gente de 40 a mais, eu tenho muito aluno 40 a mais, e tenho muito orgulho deles também, porque eu acho que é desafiador pegar um novo projeto desse, é um projeto grande, mas vale muito a pena e a gente contar a sua história de aprovada, pô, o filho passou, ela passou também no concurso, no mesmo concurso, no concurso seguinte, mas para a mesma carreira, eu acho que é algo que vai inspirar muita gente. É coisa muito legal, a gente fica brincando, às vezes, que eu tô com crachá, ele tá com crachá, a gente tira foto, aí eu fico falando, Juliana, agora você estuda para outro tribunal, pra cada um em casa ficar num tribunal, você vai para o TRT, porque ela trabalha, ela faz direito, mas o foco dela no estágio é direito do trabalho. Aí eu falei assim, aí fica eu no TJ, você no TRT, aí a minha nora tá fazendo TJM, vamos ficar cada um num tribunal, vai chegar cada um num tribunal. Eu tô imaginando em casa como é que deve ser. Então. No tribunal e falar, não sei o que. Não, você não entende, o seu tribunal é diferente. O seu tribunal é diferente, a conversa vai ser assim. Aqui, Enfim, muito bom, prazer te receber. Realmente, obrigada. E espero que depois a gente possa manter contato aí pra você continuar inspirando. Quem sabe um dia falar também pros alunos, eu acho que sempre válido, sempre que eu puder levar essa mensagem de pessoas que foram aprovadas, em condições que parecem, no caso, mais adversas, alguns em condições mais diversas, outros que eu falo são os improváveis, né? Então é muito improvável que alguém passe no concurso aos 50 anos. Não é improvável pela condição da pessoa passar, mas por ela acreditar e entrar num projeto desse, às vezes nem entra no projeto, mas tem muitas histórias que a gente olha e fala, pô, passou, então é possível. E aí você tangibiliza que é possível, e isso, eu acho que isso com certeza aqui a gente conseguiu. Legal. Fico muito feliz. Muito bom, turma, vocês já sabem, o Brabocast depende de vocês também agora para clicar no curtir, para se inscrever, para mandar pro coleguinha concurseiro ou pra coleguinha, os 40 a mais, aí, os meus queridos 40 a mais,
quem já tá aí, às vezes duvidando se é possível ou não, tem uma bela história aqui para vocês se inspirarem. Então dá o curtir, se inscrevam aqui, a gente tem a meta de bater 100 mil inscritos nesse podcast que só tem um intuito, que é ajudar você. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.